Olá, povo de Deus. Eu peço a você encarecidamente que inscreva-se em nosso canal. Faça o seu comentário, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos para que essa mensagem alcance mais pessoas. Assista este vídeo até o fim. Eu confesso que fui grandemente abençoado por essa mensagem, onde Deus falou fortemente ao meu coração. Portanto, assista e seja também abençoado pela palavra do Senhor. Então vamos à mensagem de hoje. Fim dos tempos. Passemos para a outra margem. E a base da mensagem de hoje está escrito no livro de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 36. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. Há 3 pontos importantes neste texto que compartilharei com vocês. Primeiro, a ordem de Jesus para passar para a outra margem. Segundo, o que havia do outro lado da margem que comoveu Jesus a dar esta ordem. Terceiro, a tempestade no meio da trajetória tentando impedir que os discípulos chegassem do outro lado da margem. O livro de Mateus narra que Jesus e os seus discípulos haviam trabalhado arduamente evangelizando, curando e ministrando ao povo. Já era noite e provavelmente os discípulos queriam descansar, mas Jesus deu uma ordem: passemos para a outra margem. Há momentos que Deus nos diz: levanta-te, deixa o que estás fazendo e faça o que eu te digo. Esse momento poderá parecer inconveniente para você e às vezes até mesmo intrigante, mas é melhor obedecer do que sacrificar, ainda que a nossa vontade ou os nossos desejos sejam outros. Deus sempre tem um propósito quando nos ordena a fazer algo. Nesse fim dos tempos, estamos sendo convocados pelo Senhor a passarmos para o outro lado da margem. E isso poderá ser desagradável ou desconfortável para cada um de nós que servimos ao Senhor em sua obra. Portanto, ouça a voz de Deus lhe chamando para deixar aquilo que está roubando o seu tempo, renunciar a esta relação e se comprometer mais com Ele, abandonar aquilo que está afetando a sua vida espiritual. Procurar ter uma vida mais consagrada em oração, vigília, jejum e meditação na palavra de Deus. Ser mais zeloso em servi-lo. Ser agradecido e generoso a Deus, devolvendo suas primícias, dízimos e ofertas. Deixar de ser mais um na multidão para ser um crente usado por Deus. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? Havia uma forte tempestade que os impedia de chegar do outro lado da margem. Portanto, precisamos entender que mesmo estando no centro da vontade de Deus, obedecendo suas ordens, poderemos passar por grandes temporais em nossa vida ou missão. O diabo sempre se levantará para tentar impedir de chegarmos do outro lado da margem. Mas, como membro da Igreja de Cristo, devemos continuar firmes, obedecendo a ordem do Senhor, porque as portas do inferno não prevalecerão. Precisamos lembrar que, como Igreja de Cristo, sempre passaremos pelas tempestades da vida. Portanto, não podemos temer os temporais que querem impedir-nos de chegar do outro lado, pois do outro lado da margem, alguém poderá estar sendo destruído por Satanás, a exemplo do homem de Gadara. Portanto, creia que Jesus está em nosso barco e certamente acalmará a tempestade. No texto, vemos que Jesus estava na polpa do barco, ou seja, na parte de trás. Jesus quer estar na proa, na frente da sua vida. Deixe ele ser o seu comandante. Tenha fé nele. Coloca Jesus em um lugar de honra. Põe em primeiro lugar em sua vida e ele repreenderá a tempestade. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este que repreende a tempestade e manda o mar calar-se e aquietar-se. Chama-se Jesus, o único Salvador, o soberano Deus, o Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia!
Mas o que havia de tão importante do outro lado da margem que fez Jesus passar com seus discípulos para o outro lado? A palavra de Deus responde: e chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E, saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Ali do outro lado da margem, havia um homem com espírito imundo que morava nos sepulcros. E por muitas vezes, as autoridades daquela cidade tentaram prendê-lo. Mas, embora sendo preso com grilhões e cadeias, ele fazia as cadeias em pedaços e os grilhões em migalhas. E ninguém o podia amansá-lo. Ele andava dia e noite clamando pelos montes e sepulcros, ferindo-se com pedras. Jesus estava interessado em chegar com seus discípulos do outro lado da margem, não para conhecer a cidade de Gadara, mas seu interesse era resgatar um homem possesso por um espírito imundo, um homem desprezado por uma sociedade que não podia mais ajudá-lo, um homem que estava em uma situação crítica. Essa atitude de nosso Senhor é uma demonstração do seu amor por uma vida desprezível aos olhos humanos, mas preciosa para Ele, ao ponto dele morrer na cruz do Calvário para perdoar os pecados e libertar do império das trevas e transportá-lo para o seu reino de luz. Aleluia! Esse é o único motivo que levou Jesus a vir a este mundo, buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus repreendeu o demônio da vida do homem de Gadara, dizendo: sai deste homem, espírito imundo. Logo, o homem foi liberto do espírito imundo e, estando curado, se colocou à disposição do Senhor para viajar com ele. Mas Jesus não o permitiu, porque ali em sua cidade havia uma grande missão a fazer. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Jesus fez grandes coisas na vida do gadareno porque sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! O nosso Senhor queria ver aquele homem liberto e que seus discípulos notassem sua condição e o que Jesus pode fazer quando lhe obedecemos ao passar para o outro lado da margem. À medida que o fim dos tempos se aproxima, os poderes das trevas se intensificam em sua missão maligna de roubar, matar e destruir. É por isso que Jesus nos convoca dizendo: passemos para a outra margem. Hoje, a população está crescendo a passos gigantescos. Logo, estamos vendo a proliferação do engano aumentando assustadoramente. A degradação na estrutura familiar, os abusos domésticos, divórcios aumentando, os filhos desamparados, uma população envolvida no alcoolismo, as drogas destruindo os nossos jovens e os pais e a sociedade sofrendo este desmando, os assassinatos aumentando assustadoramente, a imoralidade sexual em todos os aspectos, as crianças sofrendo abusos, a crise e a degradação na política e os meios de comunicação sendo conivente com suas idealizações que colaboram com esses desmandos na sociedade. Igreja de Cristo, o nosso foco maior nessa luta não é contra pessoas, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hortes espirituais da maldade. Portanto, precisamos orar e jejuar para estarmos cheios do Espírito Santo e do seu poder para então destruir os poderes das trevas que estão destruindo os homens. Temos a responsabilidade de levar o evangelho da salvação. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo, e o Senhor está convocando para passarmos para outro lado e salvar as vidas preciosas pelas quais Ele morreu na cruz. Aleluia! A igreja não pode estar alheia ao que está acontecendo ao mundo. O inimigo está se levantando mais forte neste fim dos tempos. Mas há uma profecia para a igreja. Diz Deus que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Portanto, queridos, Jesus precisa de uma igreja disposta a passar para outro lado da margem, pois lá há um gadareno possesso por espírito imundo, ferindo-se e clamando por socorro. Portanto, não desobedeça ao Senhor, pois a sua voz continua ecoando. Passemos para a outra margem. Bem, queridos, chegamos ao final desta mensagem. Creio que Deus falou ao seu coração. Portanto, vamos orar ao Senhor.
Ó Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, neste fim dos tempos, derrama o Teu Espírito Santo com poder sobre nós e enche-nos para que possamos continuar sendo uma igreja vencedora que vai declarar libertação aos gadarenos que estão possessos e presos por espíritos imundos. É o que te pedimos em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.